Olá pessoal, vamos aqui dando continuidade nas propriedades coligativas e é necessário a revisão de um conteúdo do ano passado que nós trabalhamos na disciplina de Química, que foram os diagramas de fases, tá certo? No ano passado, estudamos também o comportamento da matéria, que ela pode estar de três formas na natureza. Podemos encontrar ela no estado líquido, no estado sólido e no estado vapor. Verificamos também a partir de gráficos as mudanças de estado físico. Temos aqui uma relação nesse gráfico da temperatura pelo tempo e verificamos que ao aumentar a temperatura e o intervalo de tempo é possível modificar o estado físico da matéria. Então a gente tem um tempo 1 aqui, onde a temperatura é zero, a gente vai ter aqui o nosso ponto de fusão, onde iremos transformar a substância do estado sólido para o estado líquido. Nessa temperatura aqui de 0 graus Celsius, essa substância aqui que trata-se da água, ela vai estar em dois estados físicos ao mesmo tempo, que é no estado sólido e no estado líquido. Nesse intervalo aqui entre 0 e 100, a substância ela vai estar no seu estado líquido. Quando chega a 100 graus Celsius, ela vai converter do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor, certo? Isso aqui esse diagrama de fase aqui são para substâncias puras, ou seja, sem adição de um soluto volátil ou não volátil. Quando a gente tem a presença de uma adição de um soluto, nós iremos formar uma mistura, uma solução, como estudamos no primeiro bimestre. E essa solução, ela não vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição constante, ou seja, a gente percebe aqui que vai ter uma variação de temperatura de ebulição e uma variação na temperatura de fusão. Aqueles experimentos que vocês realizaram no início do conteúdo, ou seja, colocar sal dentro de água e levar para o congelador, verificamos que nós conseguimos diminuir o ponto de fusão daquela água, que congelaria ali normalmente próximo de 0 graus Celsius, e quando nós adicionamos essa água no fogo para aquecer, verificamos que ela demorava para entrar em ebulição, ou seja, entra em uma temperatura de ebulição acima de 100 graus Celsius. Dando continuidade, os três estados físicos da matéria eles podem coexistir em um determinado momento. Esse momento a gente vai chamar ele de ponto triplo, tá certo? Esse ponto triplo verificamos quando a substância está se transformando do estado sólido ao estado gasoso e ao estado líquido ao mesmo tempo. Quando é que nós conseguimos observar isso? Quando um gelo está transformando, ele está subindo aquela fumacinha e está derretendo, ou seja, aí é o nosso ponto triplo. Vamos mostrar aqui numa situação desse gráfico. Eu tenho aqui minha fase sólida, tá certo? Líquida e a fase vapor. Nesse diagrama de fases, que vai ser novo para vocês, eu tenho aqui a relação entre a minha pressão e a minha temperatura. A pressão aqui estamos trabalhando em atm e a temperatura em graus Celsius. Então, esse ponto triplo aqui vai ser um momento em que vai existir um equilíbrio entre a fase sólida, a fase líquida e a fase de vapor. O ponto triplo ele é característico de cada substância. Então, esse ponto triplo da água vai ser uma determinada temperatura. Se eu pegar o ponto triplo do álcool, do éter, de outras substâncias, do ácido acético, vai ter pontos triplos diferentes, tá certo? Esse ponto triplo também ele vai indicar uma condição única de pressão, tá certo? E estaremos em equilíbrio nessas três fases. Então, para a gente conseguir entender melhor esse conteúdo, vamos aqui para alguns exemplos. Para melhor compreensão do significado de um diagrama de fases e das mudanças de estado, vamos estudar como exemplo o diagrama de fase da água ao longo de uma linha com pressão constante de 760 milímetros de mercúrio e cuja temperatura vai variar. Então aqui eu tenho o meu diagrama de fases. Nesse meu diagrama de fases, observe bem, sempre essa região aqui vai estar no estado sólido, sempre um ponto nessa região estará no estado líquido e um ponto nessa região aqui de baixo vai estar no estado gasoso, no estado de vapor, tranquilo? Quando eu pego aqui nessa situação, nesse ponto aqui,
e vai estar em equilíbrio entre a minha fase sólida e a minha fase líquida. Quando eu pego aqui nessa outra situação, estará em equilíbrio entre a fase vapor e a fase sólida. E nesse determinado ponto aqui embaixo em vermelho, será o meu ponto triplo. Por quê? Porque vai estar em equilíbrio da fase sólida, líquida e vapor. Observando aqui nesse gráfico, eu tenho 5 pontos. O ponto A, B, C, D e E. Certo? A uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Esse ponto A, ele está nessa minha região inicial. Então, o estado físico dessa substância no ponto A seria sólido. Nesse meu ponto B, eu vejo que ele está em cima dessa reta azulzinha aqui, ó, onde vai estar uma conversão do estado sólido para o estado líquido. Então, nesse exato momento aqui, onde será meu ponto de fusão, eu estou transformando a minha substância do estado sólido para o estado líquido. Irá existir um equilíbrio sólido e líquido nesse determinado intervalo de tempo. Mais adiante eu observo o meu ponto C. O meu ponto C está numa região onde provavelmente o estado dele vai ser líquido. Mais adiante eu observo o ponto D, que está sobre a reta azul. Esse ponto D aqui está em equilíbrio da fase líquida com a fase de vapor, com a fase gasosa. Então, esse D aqui também vai estar em equilíbrio com dois estados físicos diferentes. E, por fim, aqui eu tenho o meu ponto E, que seria toda essa região aqui de baixo, que estaria no estado gasoso, tá certo? Observe aqui embaixo na minha temperatura. Esse diagrama de fase aqui é para água. Eu tenho um ponto de fusão dela, que vai ser de 0 graus Celsius, e tem um ponto de ebulição que vai ser de 100 graus Celsius. Vamos para um outro exemplo. Agora façamos uma análise semelhante no mesmo diagrama de fase de uma amostra de água cuja temperatura é mantida constante a 0 graus Celsius e a sua pressão varia. Então aqui eu tenho nesse gráfico a pressão que vai ficar variando. Observe esse gráfico aqui, essa reta subindo, e eu vou ter 5 pontos também diferentes: o ponto F, G, H, o ponto B e o ponto I. No meu ponto F, essa minha substância aqui, ela está na região onde vai estar no vapor. O meu ponto G, você percebe aqui, ó, que ele está mesmo em cima na parte desse gráfico aqui, ó. Então, ele vai existir aqui um equilíbrio entre a fase sólida e a fase de vapor, certo? Nesse meu ponto H, a gente observa que ele está toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, se tiver algum ponto, ela vai estar no estado físico sólido. O B está mesmo em cima dessa reta aqui, que representa a conversão do meu estado líquido para o meu estado sólido. Então, B vai estar em dois estados físicos diferentes, sólido e líquido. E, por fim, o meu ponto I, ele vai estar nessa região aqui interna, que corresponde ao estado físico líquido. Estão todos representados aqui na tabela ao lado. F no estado vapor, G no estado que vai estar ocorrendo a conversão do sólido para o vapor, uma sublimação. O H, esse ponto H vai estar numa região no estado sólido. B vai estar do estado sólido para o líquido, tendo essa conversão. E vai estar no estado físico líquido. Vamos para mais um exemplo aqui, uma questão do vestibular da Unicamp. Observe o diagrama de fase do dióxido de carbono ao lado. Considere uma amostra de dióxido de carbono a 1 atm de pressão e uma temperatura de menos 50 graus Celsius. E descreva o que você observa quando, mantendo essa temperatura constante, ou seja, esse menos 50 graus Celsius, e a pressão aumentando lentamente até 10 atm. Então vamos observar aqui esse gráfico que ele me deu para o dióxido de carbono. Então, eu consigo também observar aqui meus três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá certo? A primeira condição que ele me deu foi uma pressão de 1 atm
e uma temperatura de menos 50 graus Celsius, tá certo? Então, esse meu ponto inicial seria esse daqui. Inicialmente, essa minha substância estaria em qual estado físico? Estaria no estado gasoso. Ao aumentar essa pressão de 1 atm até 10 atm, ou seja, chegando aqui nesse ponto, essa substância ela ia mudar seu estado físico, ela ia sair do gasoso e agora ficar no meu estado sólido. Mas perceba que quando ele chegar aqui próximo de 5 e antes de 7, próximo de 7 também, ele atinge também aqui uma região do estado líquido. Então, nesse meu processo aqui, essa substância a menos 50 graus Celsius passou pelo estado gasoso, o estado líquido e chegou até o estado sólido na temperatura dada na questão, que foi de menos 50 graus Celsius, tá certo? Então, a menos 50 e 1 atm, o dióxido de carbono encontra-se no estado gasoso. Mantendo essa temperatura constante, a gente observa com essa elevação de pressão que temos a próximo de 5 atm, ele passa do estado gasoso para o estado líquido. E quando ele vai chegando a 7 atm, próximo dessa pressão, ele vai passar do estado líquido para o estado sólido, tá certo? E ao chegar então nessa pressão de 10 atm, numa temperatura constante de menos 50 graus Celsius, essa substância de dióxido de carbono ela vai estar no estado sólido. Tranquilo? A figura a seguir representa o diagrama de fases da água. Através desse diagrama, podemos obter importantes informações sobre o equilíbrio entre as fases. As linhas nelas representam a coexistência das fases sólida, líquida, líquida, vapor e sólida, vapor. Então, essas linhas aqui vão representar as regiões. Sabemos que essa região 1 vai ser a região sólida, a região 2 vai estar no estado líquido e a região 3 vai ser a substância no estado gasoso. Observamos que no meu ponto A vai ter a conversão da substância do estado sólido para o estado líquido. E nesse ponto B vai ter a conversão da minha substância do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos aqui analisar algumas informações nessa tabela e vamos assinalar as questões que são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação. A fase sólida é a fase mais estável na região 1. Então, onde é que é a minha região 1? Região 1 é essa daqui. Então, a fase mais estável nela é a fase sólida. Então, essa minha primeira afirmação ela vai ser verdadeira. Segunda afirmação. A fase mais estável na região 3 do diagrama é a fase vapor. Então, a gente vem aqui para a região 3, então a fase mais estável é a fase gasosa ou a fase vapor. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Terceira afirmação. No ponto B do diagrama estão em equilíbrio as fases sólidas e a fase vapor. Observe aqui no meu ponto B que o que está em equilíbrio nessa região é a fase líquida e a fase gasosa, e não a fase sólida e a fase vapor, como ele falou. A fase vapor e a fase sólida seria nessa região aqui de baixo, tá certo? Ali em cima tem um equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa. Então essa afirmativa ela vai ser falsa. Quarta afirmativa. No ponto A estão em equilíbrio as fases sólida, líquida e vapor. Só existe um único ponto onde vai ter esse equilíbrio entre a fase sólida, líquida e de vapor, que é o meu ponto triplo, que seria nessa bolinha branca aqui, que eu passei agora o mouse em cima, tá certo? Nesse ponto aqui existe o equilíbrio entre a fase sólida, líquida e gasosa. Então, essa afirmativa aqui vai ser falsa, certo? No ponto A vai existir um equilíbrio entre a minha fase sólida e a fase líquida. E última afirmativa, ele diz que na região 2 do diagrama, a fase mais estável é a fase líquida. Então, essa afirmativa também ela vai ser verídica.
Isso será importante para quando nós formos analisar nas propriedades coligativas a variação na temperatura de ebulição, como a gente pode observar aqui, tá certo? E também a variação na temperatura de congelamento, na crioscopia. Observamos que tem um aumento nessa temperatura de ebulição. Se você estiver comparando aqui a água, que é um solvente puro, que seria esse gráfico azul, com a solução, que seria água com sal, por exemplo, tá certo? Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, vai acontecer um aumento na temperatura de ebulição desse solvente e uma diminuição no ponto de congelamento desse solvente também. Ocorre também uma mudança no meu ponto triplo. Observe aqui o ponto triplo da água, onde seria. Observe agora onde é o ponto triplo da minha solução, já vai ser mais embaixo, tá certo? Então, valeu, galerinha. Na próxima aula a gente continua trabalhando com esses diagramas de fases, só que agora aplicando ele às propriedades coligativas. Valeu!